Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Semifinal do Speed Chess Championship 2025, 2026 e a gente tem aqui Hikaru Nakamura contra Alireza Firouzja. De repente 2025 pareceu tão ultrapassado, a gente tá em fevereiro, tudo bem, mas me pareceu tão ultrapassado falando 2025. O tempo tá passando rápido. Hikaru Nakamura contra Firouzja, galera. Essa partida aqui, cara, galera, eu vi ela ao vivo, conforme ela ia acontecendo, é presencial, né? E é um híbrido, porque é online, mas é presencial, então é o híbrido, né? Eles jogam cara a cara, mas no computador. E o que é bem legal, porque dá aquele clima de esports, né? E aquela pegada com torcida. E a torcida foi ao delírio nessa partida, berrava pra todo lado, é muito legal. Eu adoro o xadrez assim com torcida, com berro, porque o cara põe o fone lá e isola o barulho, entendeu? E consegue se concentrar. Ou se quiser até ouvir música, tem gente que gosta de jogar ouvindo música. Esse negócio do silêncio para concentrar e tal, algumas pessoas, outras não. Outras preferem até mesmo o estímulo, a batida, a música, né? Hikaru Nakamura contra Firouzja, galera. Se preparem para altas emoções aqui. A gente tem um peão dama com cavalo em F6. O cavalo vem para o jogo e depois do fianqueto aqui pelo Firouzja, o Hikaru segue dominando o centro. O bispo vem para o jogo, o cavalo sai e é hora de colocar o rei em segurança. O Nakamura chega dominando o centro. A gente tem essa defesa índia do rei aqui. D6 foi jogado, o bispo vem para o jogo. E aqui E5. As pretas finalmente jogam esse lance para soltar o espaço, para soltar as peças. Esse lance que parece que está entregando um peão, né? Depois de peão toma, por exemplo, seguiu assim a partida e trocaram as damas. Parece que está caindo aqui um peão, mas na verdade não. Por conta do ataque descoberto, recupera o peão imediatamente. Por isso, o cavalo foi jogado aqui em D5. Temos agora o lance cavalo em E8, defendendo o peão de C7. E agora temos aqui esse cheque de cavalo aqui pelo Naka. Por que ele fez esse cheque? Porque ele quer o bispo de casas claras, ele se livra do bispo e segue o desenvolvimento. Par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo, né? Já existe uma assimetria, já existe uma diferença. E é aí que vive a possibilidade no xadrez no mais altíssimo nível, né? Se tá tudo equilibrado, se tá tudo simétrico, né? Estrutura de peões, mesmas peças, é difícil de você conseguir uma oportunidade à vitória. Então, criar assimetrias é um dos caminhos para poder lutar por alguma coisa. No xadrez de alto nível é muito competitivo, né? Cada detalhe conta. Bom, cavalo C6 foi jogado pelo Firouzja e agora C5, que lance é esse? Esse lance tapa o bispo, mas ao mesmo tempo restringe o cavalo e abre mais possibilidades para o bispo de casas claras. Torre D8 foi jogado pelo Firouzja, traz a torre para o jogo. A3 prepara uma bela cadeia de peões. E aqui, cavalo centralizado foi jogado. E temos trocas. Bispo toma e depois de peão toma, bispo D3, paralisando esse carinha aqui. Temos aqui C6 e agora B4. Finalizou essa cadeiazinha. Cada um tem um peão aqui na coluna central. Esse peão aqui é um alvo. Será que ele é um peão fraco? Será que ele é um peão forte? Ele é um peão passado já. Aqui, cavalo C7 foi jogado pelo Firouzja. Rei D2, o rei vem pro jogo. A5 tenta destruir essa galera. E agora o rei, rapidamente, vejam com que velocidade o Naka traz o rei para ajudar. Torre A7 foi jogado preparando para dobrar. O cavalo chega para dar reforço. A torre dobra e agora rei B2 foi jogado aqui pelo Hikaru Nakamura. A Alireza Firouzja tem a possibilidade aqui de trocar e de repente seguir com um lance do tipo cavalo A6. Não foi jogado dessa maneira, seria uma boa continuação. Aqui não poderia jogar, por exemplo, o rei B3 estaria tendo golpe tático e tudo mais, né? Então seria uma boa possibilidade, mas a partida seguiu com o cavalo B5 e agora o Naka tem a possibilidade de se defender, joga com o cavalo C4, temos as trocas. O Firouzja vem trazendo as peças, coloca um cavalo aí bem adiantado e esse lance parece perigoso demais, mas o Naka mantém a calma, troca as torres, traz um pouquinho o rei um pouquinho mais para frente, né? Cuidado com golpes táticos aqui. E você se sentir ansioso aqui, né? Por trocar as torres, pode acabar não sendo bom. As pretas têm um contra-jogo interessante. Por isso a partida seguiu com o lance rei B3. E agora o Firouzja coloca a torre na sétima. Ataca esses peões,
Torre F1 é um lance triste, porém necessário. E aqui G5, e parece que as pretas estão dominando aqui a posição, mas na verdade não, né? Se você olhar, a posição aqui é assustadora. Mas aqui H3, H5 seguiu dessa maneira, G3, G4. O Firu já vai gastando alguns tempos ali, parece que ele está construindo alguma coisa, mas na verdade não. O Nakamura, de qualquer maneira, segue aqui com o cavalo B2. Ele poderia ter sido talvez um pouco mais ambicioso, mas preferiu fechar aqui essa torre da atividade para a torre dele poder jogar. Bispo E5 foi jogado, temos agora o lance torre H1 ganhando mobilidade. Bispo fica aqui em F6, continua controlando a entrada da torre. E aqui, torre C1 foi jogado pelo Hikaru Nakamura, ameaçando o quê? Talvez capturar o cavalo e depois capturar a torre? Pode ser. Por isso, torre A8 diretamente foi jogado. No entanto, também dava para jogar um bispo G5 aqui, né? Porque se você toma aqui o cavalo e depois toma, as pretas também capturam aqui, né? E poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados. Bispos de cores opostas, provavelmente a gente teria um final empatado aqui, né? Mas tudo bem, a partida seguiu com torre A8 e agora torre H1 aqui pelo Hikaru Nakamura. E o Firu já vai para o contra-jogo para cima do peão central com torre E8, galera. Cavalo C4 foi jogado, talvez fosse o momento de defender o peão, não sei. Essa foi a escolha do Hikaru. E o Firu já vai para o contragolpe com o cavalo por peão. Que partida insana, né? Aqui, realmente, assim, milagre o Firu já conseguiu um recurso, conseguir igualar numa posição muito difícil contra o Hikaru Nakamura. E o tempo dos dois agora já começa a ficar assim sustentável. Tem 13 segundos o Hikaru Nakamura, 17 segundos o Alireza Firuja. E vamos ver como segue aqui a partida. Torre vem para F1, faz a proteção. Cavalo C3, o tempo dos dois está caindo. E aqui o Hikaru Nakamura segue com o cavalo D6, vai para esse forte ataque. Torre E7 foi jogado, não, aqui errou o Firuja. O Firuja tinha que jogar torre B8 e tem diferença? Tem, porque agora depois de torre E7, torre A1 exclama foi jogado e tem problema sério aqui acontecendo, né? Já existe ameaça de cheque seguido de cavalo em F5 ganhando aqui muito material e ganhando a partida. Por isso tem problema, o Firuja segue com o lance torre E6, é um lance triste, mas é um lance que sobrevive. E agora cheque foi jogado, o rei sai cheque, vai levar mate, cuidado. Rei D7. E nesse momento, as brancas têm a possibilidade de jogar ou com torre F8 ou com torre B8, com um bom ataque, né? Um cavalo muito adiantado para cima dos peões. Mas é muito tentador jogar o lance bispo F5. O que pode ter de errado com esse lance? Hikaru Nakamura vai para o lance bispo F5 e a galera vai ao delírio aqui. A gritaria é berro para todo lado no salão, porque o Firu já me encontra o lance... O quê, meus amigos? Peão avança, foi jogado pelo Firuja, não é possível. Que recurso espetacular. Aqui... A partida seguiu com torre F8, mantendo aqui a torre, mantendo o ataque, o lance que já deveria ter sido jogado, né? E o Hikaru Nakamura fica na dúvida aqui. Por quê? Não vale a pena jogar bispo toma, tá tendo torre aqui por cavalo, né? Uma posição um pouco difícil, mas a gente percebe que no final das contas as pretas estariam ganhas nessa posição. Então todo cuidado aqui é pouco. Que contra-jogo aqui do Firuja. Hikaru Nakamura segue com torre F8 e agora D2 sem perder tempo. Torre por F7 com cheque, rei D8 foi jogado e aqui bispo por G4, o Nakamura controla a promoção do peão. Que confusão. E nesse momento a Alireza Firuja poderia até mesmo, sei lá, promover aqui, poderia seguir dessa forma. E a partida vai embora aqui com chances para os dois lados, né? As pretas têm aqui uma peça a mais, mas tem 3 peões aqui a menos e tudo bem, poderia seguir dessa maneira aqui com chances para os dois lados. Mas o Alireza Firuja faz uma pendurada aqui. Ele segue com o lance bispo E7. Não, ele deixa aqui o cavalo, mas a posição não é tão simples porque o peão quer promover, mas a casa de promoção está segura. Aqui simplesmente rei por cavalo deveria ganhar. Por exemplo, aqui se bispo toma, sei lá, peão toma, torre toma e bispo D1. Aqui as brancas têm uma posição melhor, provavelmente ganha. Mas o Hikaru Nakamura mais uma vez não encontra o lance vencedor. Joga o lance rei C2, ele traz mais uma defesa aqui para casa de promoção. E bispo por cavalo foi jogado pelo Alireza Firuja. Peão toma, de qualquer maneira as brancas estão bem, o Hikaru tá bem aqui, porque agora a torre por D6 foi jogado.
E esse lance é mais uma pendurada do Alireza Firuja. O Firuja teria que ter, sei lá, promovido aqui, mas também já não tá fácil a posição. E agora rei por C3 foi jogado. O Firuja promove, é verdade, ele consegue a peça de volta, mas o Naka tem um final limpo com 2 peões a mais. Vitória fácil pro Hikaru Nakamura, certo? Não sei, vamos ver, tem muitas emoções pela frente. Vocês não acreditam o que vai acontecer ainda, né? Vai ter lance aqui inacreditável, recurso inacreditável. Não parece que o xadrez ainda pode nos trazer emoções quando só sobram aqui quase nada de peça. Olha o que vai acontecer. Torre C1 com cheque. Aqui, galera, é o seguinte, o Firuja já tá nos últimos segundos aqui, ele tá jogando no acréscimo, né? Eles ganham 1 segundo de acréscimo por lance. Então, assim, ele tá no desespero. O Hikaru Nakamura, claro, tem 2 peões a mais, ele tá numa posição até que confortável. Todo cuidado é pouco, por isso a partida segue com B5. E agora, o que eu falei? Tá certinho. Quase que eu andei com o peão pra trás e tal. Não, mas aqui tá certo. Aqui tá caindo. Por isso, o B5 foi jogado. E agora, cheque. Aquele cheque do desespero. O jogador já não sabe mais o que fazer. O Firuja, claro, ainda tem um peão passado. Quem tem peão passado tem esperança. O Hikaru Nakamura segue disparando o peão. E por incrível que pareça, nessa posição só tem um lance que ganha pras brancas. Somente um, galera, não parece, né? 2 peões a mais, você fala, qualquer porcaria deve ganhar aqui. Não, galera, porque o peão já avançou demais, o peão do Firuja. E aqui, portanto, o único lance seria B6 e não é fácil de explicar por que esse lance ganha e esse não. E esse não. E agora, a Alireza Firuja tem a possibilidade de lutar pelo empate, inacreditável. Não é possível que ele vai achar com 4 segundos no relógio. O Firuja encontra, galera. Torre F4 jogado por Alireza Firuja, com o tempo caindo. Esses caras têm um nível sobre-humano, sobrenatural. Torre F4, o único lance, um dos únicos, talvez avançar o peão para C2 também funcionasse, mas esse é mais direto. Torre F4 foi jogado. E o ponto todo é que esse rei toma, o peão avança e depois aqui do peão também disparando, o peão promove primeiro com cheque, galera. Essa é a magia toda da posição. O Hikaru aqui, incrédulo, segue com o lance rei E5. E agora as pretas de fato estão até melhores, galera. Xadrez, que jogo. C2 foi jogado pela Alireza Firuja. Torre B8 com cheque. O rei encosta pra cima da torre. G7 dispara o peão. E agora você não quer capturar aqui a torre porque vai promover com cheque. Mas torre G4 no momento certo jogado pelo Firuja. O Hikaru Nakamura promove, mas o Firuja não perdoa, captura aqui. E o ponto todo é que ele está promovendo na sequência. A partida segue dessa maneira. O Firuja conseguiu uma virada inacreditável. Ainda assim, temos um final difícil. O tempo dos dois nem se fala. Tem que jogar tudo ao toque. Vamos ver. O primeiro peão aqui tá fácil de capturar. O primeiro peão tá caindo. Mas o segundo peão dá trabalho, né? O peão disparou. Aqui os computadores dizem que as pretas podem ganhar. Não é fácil, né? Aqui com o tempo caindo, tudo. O que acaba acontecendo mesmo é que ninguém consegue jogar uma posição dessa direito com o tempo caindo, né? Mas os computadores até poderiam ganhar uma posição como essa, mas não é simples de progredir. O que o Firuja vai fazendo? Ele vai tentando complicar, ele vai esperando o Hikaru Nakamura cometer algum erro. Será que o Hikaru vai cometer algum erro? O Firuja tá só esperando, galera. Tá jogando lance número 100 foi jogado agora por cada um dos jogadores. Caraca, é muita resiliência. E nesse momento, o Hikaru Nakamura faz um lance errado. Porque agora rei G6 vai pra cima da torre e aqui o Hikaru Nakamura já tá quase perdido, já não tem mais o que fazer. Esquece esse símbolozinho aqui, não foi uma chance perdida, foi bem jogado aqui pelo Firuja e nessa posição as pretas já estão ganhas, né? Porque cheque aqui, pendura o peão de F6 e a torre ainda tá numa casa ruim. Talvez fosse mais resiliente ainda jogar dessa maneira, né? De qualquer maneira, as pretas devem acabar ganhando. O lance jogado foi torre aqui, não, porque agora dama C5 foi jogado aqui pelo Alireza Firuja. E as brancas estão em Zumbislândia, estão em Zugzwang, porque se jogar rei G8, dama C8, vai para a sequência de mate, torre cobre e dama toma com mate. E se jogar qualquer outro lance, por exemplo F7 aqui,
né? F7 poderia ser até um pouco resistente jogar dessa maneira, mas rei F6 deve ganhar. O computador fala que rei H7 aqui ganha. Porque você é obrigado a jogar rei E8 e aí tem dama C8 mate. Elegante esse, hein? Esse é elegante. E na verdade aqui então acabou, porque também rei E8 acabou sendo jogado, o mate 1 tá vindo e por isso nessa posição Ricardo Nakamura faz o lance e logo em seguida abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, cheque mate no próximo lance, inacreditável. A virada do Alireza Firuja nessa partida, mostrando realmente toda a emoção do xadrez online e misturado com esse presencial, com o público gritando, realmente foi muito legal de acompanhar. E a gente segue acompanhando as emoções aqui. Quem será que vai para a final? Será que vai ser o Firuja? Será que vai ser o Ricardo Nakamura? Até o momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, estava equilibrado o placar, nada definido. O Carlsen sim, tá ganhando de longe do Denis Lazav, que vai para a final com certeza. Mas quem vai encarar o Magnus Carlsen? Será Nakamura? Será Firuja? A gente segue acompanhando Speed Chess Championship. Por que eu falei 2025 aquela hora? Porque o nome do torneio é 2025 mesmo. Agora que eu li aqui, é o Speed Chess Championship 2025, ó. Então, tá explicado, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!